nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 19 de junho de 2025, 1 hora da tarde aqui no Rio de Janeiro, 7 da noite em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E mais uma vez tivemos ataques iranianos contra Israel. Infelizmente tivemos algumas coisas atingidas de ontem, na manhã do dia de hoje. Infelizmente, um hospital foi atingido, muito triste isso. Não temos mortos, mas tem pessoas feridas e muito prejuízo material. Um crime de guerra absurdo, ainda mais aumentado pelas pessoas falando: ah, mas Israel também ataca hospitais. O que é uma idiotice sem sentido, né? Israel nunca atacou um hospital pelo hospital em si. Evidentemente, em Gaza haviam hospitais com túneis debaixo do hospital, que é o que a gente sabe que existe, foi provado que existe isso, e isso torna o hospital um alvo válido, né? E Israel sempre tomou cuidado de avisar que vai atingir hospitais para evitar danos a doentes. O Irã não só atingiu um hospital em Israel, como não teve nenhum aviso, não teve nenhum cuidado para isso. Um absurdo completo. Vamos falar também sobre os ataques de Israel contra o Irã, mas a coisa está entrando meio que num ritmo de rotina agora. Tá? A gente tem visto os ataques de novo, Israel atingindo um monte de coisa. Ainda tem uma grande quantidade de alvos que Israel pretende aproveitar para destruir no Irã. Evidentemente, tem que aproveitar agora que a defesa antiaérea iraniana está totalmente destruída. Israel pode fazer o que quiser por um bom tempo. Evidentemente, quando acabar essa campanha, o Irã vai tentar se rearmar, então talvez não seja tão fácil da próxima vez. É importante Israel aproveitar para eliminar o comando, o alto comando iraniano todo, né? Ainda não temos uma definição do Trump sobre se ele vai entrar nessa guerra ou não. Eu acredito que vai, tá? Eu acredito que hoje, dia 19, ou amanhã, dia 20, ele deve anunciar a entrada dos Estados Unidos nessa guerra. Mas, assim, certeza ninguém tem. Nós vamos ver o que vai acontecer, né? E entrar nessa guerra no sentido de destruir Furdol, que é aquela usina de enriquecimento de urânio, e sair fora dela também. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Peter El Papai Noel, Volta Bolsonaro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Vocês podem reparar que a minha câmera está um pouquinho diferente. Eu estou tentando resolver o problema da câmera aqui no meu computador. Espero que tenha resolvido. Vamos aguardar. Por enquanto está tudo funcionando, né? Eu tô achando que ela está um pouco fechada demais. Bom, mas enfim, vamos tentar ver se a gente resolve isso devagarzinho. Há poucos minutos atrás, houve mais uma leva de mísseis com direção a Haifa, no norte de Israel. Cerca de 10 mísseis foram lançados, mas felizmente nenhum atingiu o alvo. Foram todos derrubados pela defesa antiaérea israelense. Ou seja, continua as levas de mísseis iranianos contra Israel, né? O comando interno de Israel confirmou que o Irã lançou pelo menos um míssil hoje mais cedo, não esses contra Haifa, que foi mais cedo contra Tel Aviv, um míssil que a cerca de 7 km de altitude ele se dividiu em 20 munições menores com um raio de 8 km. Então são essas munições menores aqui. Isso é um míssil novo, é uma tecnologia nova que o Irã usou pela primeira vez, e uma dessas munições atingiu uma casa na cidade de Azor, causando dano, como se fosse um pequeno foguete, né? Israel já está relativamente acostumado com os pequenos foguetes do Hamas, do Hezbollah e coisa e tal. Embora sejam pequenos, eles causam danos, tá? Eles matam pessoas, tá? Se atingir perto de você, pode te matar, então causa dano, né? Ou seja, você tem agora um grande foguete do Irã que se divide em 20 pequenos foguetes que chegam ali em Israel, né? É uma novidade, eu tenho certeza que Israel vai arrumar uma maneira de contornar isso daí, mas de qualquer forma é um novo tipo de míssil problemático para Israel isso daqui, né? Agora, outros mísseis atingiram outras regiões aqui também. Hoje cedo a gente teve em Ramat Gan, que é um bairro chique, lá um bairro industrial ali próximo de Tel Aviv, a gente teve um míssil inteiro. Esse aqui não é um míssil pequenininho não, o foguete pequenininho não causa isso aqui não, isso aqui foi um míssil inteiro, atingindo aqui a base de um prédio, mas não teve, o prédio não caiu, tá? Lógico, causou prejuízo, teve janelas quebradas, teve pessoas feridas, atingiu um prédio residencial nesse bairro lá de Ramat Gan, ali em Tel Aviv, né?
Agora, o caso que mais chamou atenção foi o momento que atingiu o hospital Soroka, em Beersheba, que é mais ao sul em Israel. Aqui o pessoal, com a explosão está aqui, foi o momento que o hospital foi atingido. Dá para ver, o hospital está aqui à direita, o míssil caiu num pátio que tem próximo do hospital e causou bastante danos. Aqui dá para ver o pessoal dentro do hospital correndo, todo mundo desesperado, tendo que tirar pacientes e coisa e tal. Realmente uma cena muito triste, né? Muito dano material. Houve pessoas feridas, tá? Principalmente pessoas idosas que ficam com ansiedade, esse tipo de coisa, né? Foram levados para outros hospitais. Mas felizmente não teve nenhuma morte, pelo menos até o momento. Dá para ver aqui a quebra do teto do hospital, da entrada do hospital aqui. Realmente um ataque absurdo nesse hospital. E detalhe, esse hospital não tem nada no entorno. E não, é lógico, não tem túnel embaixo também. Israel não faz esse tipo de coisa. Então é um ataque que foi direcionado contra um hospital israelense, um ataque de propósito contra um hospital. Mais uma coisa que é absurda, né? O ministro das Relações Exteriores do Irã falou que não, que Israel é que são criminosos de guerra, não é o Irã que atinge hospitais e civis e não sei o que lá, criticando que Israel atinge hospitais lá na faixa de Gaza, né? O problema dos hospitais na faixa de Gaza, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, é que o Hamas, como uma organização terrorista, eles se escondem nesses hospitais. Os hospitais são criados como uma fachada para esconder o Hamas lá. Não é à toa que a faixa de Gaza é o local do mundo que tem a maior quantidade de hospitais per capita de qualquer lugar do mundo que você pegar. A faixa de Gaza tem mais hospitais por pessoa do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque justamente eles constroem hospitais, entre outras coisas, para esconder bases militares do Hamas, né? E mais do que isso, isso é tudo comprovado. Então você vê, por exemplo, nesse caso aqui, aqui está o Hospital Europeu, esse aqui, ó, emergência do Hospital Europeu, lá em Khan Yunis. Foi nessa região aqui que Israel fez um ataque visando matar o Mohamed Sinwar, dizendo que ele estava num túnel debaixo desse hospital, né? E muita gente reclamou, não, que absurdo, que não tem nada de túnel lá. E Israel foi lá e mostrou, tomou o hospital, mostrou aqui, está aqui ó, o túnel aqui de baixo. Não só isso, como foram lá e tiraram o corpo do Mohamed Sinwar, que estava ainda dentro do túnel. Quando Israel atacou, o túnel desabou, então em partes desabou, eles não conseguiram, o pessoal do Hamas não conseguiu tirar o corpo do Mohamed Sinwar, porque o túnel tinha desabado, as entradas para o túnel. Aí Israel foi lá e tirou o corpo do Mohamed Sinwar lá de dentro, ou seja, mostrando que efetivamente ele foi morto pelo ataque israelense e que sim tinha um túnel debaixo do hospital, né? Então é um mundo de diferença você atacar um túnel debaixo de um hospital e você atacar um hospital de propósito, que foi o que o Irã fez hoje, né? Um absurdo completo. O hospital ficou bastante danificado, dá para ver aqui a fachada. Felizmente, o que eles estão dizendo é que essa ala do hospital ela tinha sido fechada para reformas, já tinham terminado as reformas, esse lado chato, tinham terminado as reformas todas nessa área, e eles estavam começando agora a recolocar os pacientes. Então, essa ala, que foi a ala mais atingida, felizmente tinham pouquíssimos pacientes ali por conta dessa reforma que foi feita, daí terem menos casos, menos mortes nessa coisa. Infelizmente a reforma foi feita e acabou que foi tudo destruído por esse míssil do Irã, né? Um absurdo isso daqui. Mas, de novo, faz parte da guerra, como o Netanyahu colocou muito bem, não existem guerras gratuitas, e quando ele fala gratuita, ele não está falando em termos de dinheiro apenas, ele está falando em termos de sofrimento, em termos de perda de vidas, em termos de sofrimento mesmo do povo, né? Então, o fato é que, até aqui, por mais que isso aqui seja um absurdo, o fato é que a capacidade do Irã de causar problemas é muito pequena aqui, né? O míssil que atingiu ali em Tel Aviv, também aquele míssil, o primeiro que eu mostrei que atingiu aqueles prédios ali, também atingiu em parte a embaixada holandesa em Tel Aviv, né? Netanyahu foi lá no hospital, fez um discurso lá falando que não tem jeito, a gente tem que impedir o Irã de ter essa bomba atômica, não temos alternativa a isso nesse momento, né? Esse gráfico aqui mostra muito bem como é que está diminuindo o número de mísseis lançados contra Israel pelo Irã, né? Esses ataques aqui são ataques anteriores que aconteceram ao longo de 2024, depois no início de 2025, a gente cobriu esses ataques aqui. O Irã não começou a atacar Israel só depois que Israel atacou o Irã, não, eles já vinham atacando antes,
em função da guerra do Hamas. O Hamas, o Hezbollah e os Houthis, eles são ligados ao Irã, todo mundo sabe. Mas repara como é que a capacidade de lançar mísseis do Irã está diminuindo mesmo, né? Fatalmente vão acabar sem. E vão acabar sem porque continua Israel atingindo os lançadores de mísseis, né? Em termos de mísseis faltantes, essa conta aqui diz que teria entre 535 a 750 mísseis faltantes. Mas a verdade é que é mais do que isso, tá? Porque o início não eram 2.000, tá mais perto de 3.000 mísseis que o Irã teria no início. De qualquer forma, está diminuindo com os lançadores sendo diminuídos. A expectativa de Israel é que essa guerra termine em dias, segundo um relatório interno. Ou seja, Israel vai destruir as bases todas do Irã, toda a estrutura militar do Irã, e vai encerrar essa guerra, não vai sair para aí. É lógico que seria ótimo se o regime do Ayatollah caísse, se o povo iraniano se rebelasse, mas mais uma vez Israel não tem nada a ver com isso, vai deixar o povo iraniano seguir o caminho dele lá, né? A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã disse que lançou a 15ª onda de Operação Promessa Verdadeira 3 e não sei o que lá, e dizendo que vai só piorar daqui para frente. Eu não acredito nisso, né? Cada dia que passa, Israel tem mais controle sobre o Irã, o Irã tem menos capacidade de lançar mísseis contra Israel, né? Bom, além dessas informações todas que a gente passou aqui, também continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza e também aqui no sul do Líbano, e aqui nessa região teve um terrorista do Hezbollah eliminado por Israel ali naquela região ali, né? Bom, falando sobre os ataques de Israel no Irã, continuam esses ataques com força. A Força Aérea Israelense fez 40 voos destruindo um monte de alvos militares e mais de 100 alvos de munição. O exército atacou uma planta nuclear não ativa na região de Arak e durante 40 minutos jatos da Força Aérea usando munição de precisão, guias de precisão com a informação do Departamento de Inteligência, atacaram dúzias de alvos militares em Teherã e em outras áreas. Então Israel ainda vai ficar alguns dias destruindo esses lançadores de foguetes e outros alvos militares ali do Irã para evitar qualquer capacidade de reação do Irã, né? Uma coisa que o pessoal tem colocado é que as próprias equipes do Irã de lançamento de mísseis estão com medo, porque já foram tantas delas mortas por Israel. Então, em várias instâncias, a equipe que faz o lançamento dos mísseis iranianos estavam com muito medo de sair dos abrigos e chegar em seus lançadores, com medo do ataque israelense, né? Porque é tão rápido. No momento que eles lançam o foguete, Israel localiza onde está sendo lançado e já vai lá destruir o lançador, e isso evidentemente faz com que a equipe que está junto ao lançador também vá para o saco, né? Então esse pessoal tá com este problema, né? Bom, Israel lançou hoje uma operação para destruir um reator nuclear fora de operação, que é um reator nuclear de água pesada. Por que isso? Porque, embora esteja fora de operação neste momento, esse reator é um reator que pode ser usado para a produção de material nuclear, como plutônio e outras coisas que podem ser usadas para bombas também, né? Então, Israel quer eliminar esse reator. Ele não está funcionando no momento, então não tem grandes problemas você atirar nesse reator e, ao mesmo tempo, você impede que no futuro o Irã use esse reator para objetivos nucleares, objetivos bélicos, né? Então tá aqui, Israel fez todo o cuidado, emitiu um aviso de evacuação de 2 quilômetros para pessoas que estivessem próximas do complexo nuclear de Arak. Isso aqui é bem no centro do Irã, se você olhar aqui no mapa, tá aqui, ó, Teherã tá aqui, né? Muita bolinha aqui em Teherã, muita coisa destruída. Arak tá aqui, ó, essa cidade aqui. O reator fica nessa situação, nessa região aqui. Aqui é a cidade de Arak, aqui é o reator onde ele foi atingido, aqui, ó, tá aqui o reator de Arak. Então, esse aqui é a imagem dele. Dá para ver que, embora não esteja funcionando neste momento, é uma planta que pode ser usada no futuro pelo Irã, né? Então, Israel fez esse ataque aqui. Isso aqui é uma imagem do ataque sobre esse reator que tinha ali em Arak. E a gente tem aqui a imagem por satélite dele, mostrando depois o resultado. Foram as torres de destilação destruídas e o reator em si, aqui o prédio do reator principal, também totalmente destruído ali na região. O impacto foi significativo por ali. O reator de água pesada já totalmente destruído aqui e, evidentemente, o alvo da destruição é o equipamento que está lá embaixo, deve ter sido todo destruído por lá. Esse equipamento que
os israelenses mostram aqui, né? Você tem aqui o reator em si que fica debaixo daquela cúpula e ele certamente foi atingido ali pelo míssil israelense, né? Como o pessoal lembra, esse reator em Arak foi construído com o único objetivo, produzir bombas nucleares. Você sabe a bomba nuclear, você pode produzir ela com o urânio 235, como a gente já explicou, mas também pode produzir ela com plutônio. Plutônio ele é produzido em usinas nucleares, né? Na reação nuclear você acaba produzindo um pouquinho de plutônio. Aí o que aconteceu? No último acordo nuclear que teve entre Estados Unidos e Irã, o Irã se comprometeu a fechar essa usina nuclear, porque ela era feita, não era feita para produzir energia elétrica, ela era feita para produzir o plutônio, para purificar o plutônio e aí conseguir fazer uma bomba de plutônio, né? E plutônio também é explosivo. E aí, no caso, estava desativada, corria o risco de no futuro o Irã ativar ela novamente, então já foi destruída aqui para não ter mais esse problema, né? Também teve um grande ataque aqui na cidade de Shahin, no centro do Irã. A fumaça laranja que está aqui é fumaça de foguete, combustível de foguetes, combustível desses mísseis que são lançados contra Israel. Então é sinal que Israel atingiu aqui um local de armazenagem de alguma coisa que tinha também combustível de mísseis aqui, né? Bom, e de novo, uma questão que tem sido levantada, né? Israel falou que se os Estados Unidos não entrar nessa guerra, que Israel vai sozinho destruir a instalação de Fordol, né? Então Fordol é agora, parece que o último grande alvo que falta nessa destruição israelense. Israel já destruiu boa parte da elite lá militar do Irã, já destruiu a maior parte dos equipamentos militares iranianos. Fordol é o que falta agora e é o ponto mais crítico, né? Uma opção é os Estados Unidos entrarem nessa guerra, é o que eu acho que vai acontecer entre hoje e amanhã. E só lembrando vocês, isso acontecendo, a gente vai entrar ao vivo aqui para acompanhar essa operação, mas de qualquer forma, Israel falou que se os Estados Unidos não entrar, que a gente tem como resolver isso. E aí ficou todo mundo se perguntando, tem como resolver isso? Como? Como que vai resolver isso, né? Não tem muito como resolver isso, né? Porque as bombas bunkbusters que Israel tem bombas bunkbuster também, mas elas não atingem a profundidade necessária para causar o problema, né? E aí agora Israel informou que se os Estados Unidos não participarem dessa operação para destruir Fordol, Israel vai fazer isso com pessoas, ou seja, Israel vai botar um time deles lá para entrar lá dentro e explodir a coisa. Isso não é novidade, tá? No Líbano, há algum tempo atrás, Israel fez uma operação dessa exatamente numa planta do Hezbollah de produção de mísseis que ficava também no subsolo, muito fundo. E aí Israel botou uma equipe, botou vários helicópteros, botou uma equipe de gente lá, a equipe infiltrou dentro da planta e botou explosivos em toda a planta e explodiu a coisa toda, saíram, não teve nenhum israelense morto, mas isso é sempre muito arriscado, tá? Operação com pessoas é sempre muito mais arriscado do que a operação de bombardeio como Israel vem fazendo. Então essa equipe israelense que faria esse ataque é uma possibilidade, estaria correndo um risco muito grande. Enfim, Israel quer evitar isso. Daí a ajuda dos Estados Unidos, que entrariam justamente para acabar com isso, sem precisar da presença dos soldados israelenses. Mas se não tiver jeito... Bom, Israel atingiu também, confirmou a morte do Ali Shadarmani, foi eliminado num ataque há coisa de 2 dias atrás, a gente tem a confirmação disso agora, isso já tinha sido anunciado, tá? O que a gente tem agora é a confirmação de que ele foi eliminado, né? E também a gente tem aqui a informação de que nesse ataque contra ele, num primeiro momento, ele conseguiu escapar, mas ele foi morto horas depois, poucas horas depois, em um outro ataque. Então Israel não apenas tem informação onde estão os líderes iranianos, como tem informação contínua sobre isso. E olha só, o cara saiu daqui e fugiu para tal lugar. Israel foi lá e atingiu o outro lugar. E no final das contas acabou ficando sem... o cara acabou sendo atingido da mesma forma, né? Com isso, a alta administração do país só tem mesmo o Conselho de Segurança Nacional e o Khamenei, e o filho do Khamenei, e fora isso, o resto já está todo mundo encapotado aqui, já todo mundo destruído aqui para baixo. O problema de sair agora, de encerrar agora essa operação, é justamente que o Khamenei pode reconstruir a coisa toda, né?
continua sendo um ditador, continua com a mesma perseverança, com a mesma vontade de destruir Israel. Então por isso que talvez Israel também queira eliminar o próprio Khamenei também e o resto da galera que está aqui, né? Bom, o regime iraniano continua sob ataque, então teve mais um monte de ataques ontem de Israel contra o Irã e hoje também. Isso, só para dizer para vocês, é porque a gente entrou meio que numa rotina de ataques, né? O Irã ataca Israel, a maior parte dos foguetes não acontece nada, um ou outro causa problemas, como a gente viu hoje no hospital. Israel ataca um monte de lugar no Irã, Israel está com liberdade completa de atacar o Irã, mas não tem grandes novidades com relação a isso. Uma preocupação que a gente tem é, e aí, o Trump vai entrar nessa guerra ou não? Ele deu uma tacada agora, entrou em modo taco agora, né? Taco, vocês sabem, é Trump again, chicken out. Trump ficou com medo de novo, né? O Wall Street Journal tinha publicado uma manchete dizendo que o Trump privadamente já tinha aprovado os planos de ataque para o Irã, mas estava segurando a ordem final, né, para dar no momento correto, né? Talvez porque esperasse ainda alguma negociação, ou talvez, como eu falei, porque esse tipo de ataque é melhor se for de surpresa, né? Então a gente imagina que vai ser entre hoje e amanhã, mas ninguém sabe exatamente que horas que isso vai acontecer. E mais uma vez, se acontecer, a gente vai entrar ao vivo aqui para cobrir isso. Aí o Trump respondeu aqui dizendo que o Wall Street Journal não tem ideia do que quais são os meus pensamentos com relação ao Irã. Aí o pessoal está falando, ih, taco. Trump está querendo sair fora, né? Eu não sei, pode ser que não, simplesmente ele está deixando claro que não tem nenhum pensamento ainda, né? Tá da mesma forma ocultando a informação, por mais que já esteja tomada. Eu acredito que sim, tá? A quantidade de recursos que foi movido lá para o Oriente Médio, de porta-aviões e aviões, enfim, não faz sentido, né? Trump pode adiar o ataque esperando que o Irã abandone seu programa nuclear voluntariamente. Ele está pronto para envolver os Estados Unidos se necessário para destruir o local. Mas uma solução possível seria o próprio Irã destruir Fordol. Então, aparentemente, pode ser que o Trump tenha passado essa opção para o Khamenei. Você mesmo destrói Fordol e aí a gente não vai entrar nessa guerra. Eu não sei o que vai acontecer. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aqui, né? Bom, o New York Times estava levantando os riscos dos Estados Unidos destruírem Fordol. Que de risco que tem para os Estados Unidos nisso, né? Os aviões americanos podem ser derrubados. Pô, muito engraçado, né? Israel está fazendo uma festa no espaço aéreo lá, não teve nenhum avião derrubado e vão derrubar o B-2 americano. Não vão, né? As bombas Bunkbuster podem não atingir o alvo ou penetrar longe o suficiente. Essa possibilidade existe? Existir existe, mas é muito pouco provável no final das contas. A retaliação iraniana nos leva a entrar no negócio de mudança de regime. De novo, mudança de regime é mais complicado, né? Então, o que Israel está fazendo é destruir a capacidade militar de produzir bomba atômica. Se vai mudar o regime ou se não vai mudar o regime, aí é coisa que os iranianos vão decidir depois, né? Mudança de regime é uma coisa mais complicada, porque você vai botar o cara novo lá, você tem que dar garantia para ele, né? Ele certamente, imediatamente vai ser atingido pelas forças anteriores que estavam no poder. Então é importante que você bote o cara novo e dê força militar para ele. Então isso é um risco, né? Terrorismo iraniano. Os Estados Unidos pode virar alvo de terrorismo iraniano. Isso é verdade, isso pode acontecer. Você não pode eliminar o programa nuclear. Ou seja, estão dizendo que mesmo destruindo Fordol, o Irã pode fazer outras usinas nucleares para fazer a bomba em outro momento, né? Então, isso aqui são os riscos que o pessoal está colocando. Agora, no final das contas, o maior risco político seria se o Irã executar um teste nuclear imediatamente após essa campanha de bombardeio israelense e americano, né? Isso seria um passo atrás para o Irã, porque o Irã não tem ainda capacidade para fazer uma bomba completa, mas ele faria um teste e mostraria para o mundo que já tem a bomba atômica, dificultando qualquer outro ataque depois. Então o que ele está colocando basicamente aqui é, olha, tem risco de atacar o Irã? É lógico que tem risco, toda operação militar tem risco. O risco de não atacar o Irã é muito pior ainda, que é o risco do Irã ter a bomba, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o fato de que o Khamenei diz que não quer conversar com o Trump por a questão da rendição incondicional. Não traz nenhuma outra novidade aqui para a gente, né? Bom,
Israel conseguiu invadir a rede de televisões lá do Irã e passou propaganda nas televisões iranianas falando para o povo se rebelar e não sei o que lá, pedir liberdade, né, tentando forçar uma queda do regime de dentro. Isso aqui não é muito efetivo, tá? Porque por mais que muita gente do povo seja contra os ayatolás e coisa e tal, a menos que você tenha uma força militar entrando nisso daí, é difícil fazer esse tipo de mudança. Mas vamos ver o que acontece, né? Tá aqui, mostra mulheres, mostra os protestos que aconteceram no Irã, né, contra a polícia de costumes lá do Irã, que matou a Marcha Amini e coisa e tal. Os iranianos estão muito chateados também porque não conseguem sacar dinheiro. Tá aqui o pessoal indo no banco e filas enormes no banco, os ATMs não estão funcionando, os bancos também não estão entregando dinheiro. Em termos de falência econômica, já faliu, né? Aí o que falta agora é alguma figura mais poderosa dentro do Irã para fazer isso. Porque, de novo, não vai ser o povo que vai derrubar o regime, vai ser alguém dentro do regime que vai derrubar o regime. É sempre assim, né? Quando você fala que uma ditadura cai, raramente é o povo derrubando a ditadura. É alguém que já está ligado à ditadura derrubando a ditadura, né? E, bom, a gente tem algumas imagens aqui de pilotos da Força Aérea Imperial do Irã querendo que os militares tomem o lado dele e ataquem o regime do Khamenei. É uma possibilidade, né? O motivo do Irã ter construído a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã é justamente porque as forças armadas eram mais leais ao imperador, não eram leais ao Khamenei, não sei o que lá, mas agora pode ser justamente isso daí que aconteça. A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã foi muito mais atingida do que o exército iraniano propriamente dito, talvez até numa estratégia israelense de fazer com que o exército tome o poder lá no Irã. Isso garante que vai ter uma pessoa positiva lá para os iranianos, que não vai ter um ditador? Não, mas talvez você tenha um ditador que não seja anti-Israel, né? É um primeiro passo. O pessoal lá no Irã está mostrando os caminhões que foram usados por Israel para atingir as defesas antiaéreas, né, antes do ataque, né? Então esse ataque foi um sucesso enorme, e aí tem muita gente falando assim, ai, tá vendo? Quem diz que drone que muda coisa? Os jatos israelenses que destruíram tudo, que os drones não fizeram diferença. Meu amigo, mas os jatos israelenses só conseguiram essa liberdade toda nos céus do Irã, porque antes disso os drones locais lançados de dentro do Irã atingiram as defesas antiaéreas iranianas todas. Então, ou seja, os drones mudam a coisa toda no final das contas mesmo, por mais que ninguém negue que os jatos têm uma capacidade muito boa, né? Os F-35 israelenses, sem dúvida alguma, fizeram uma diferença nisso daí também. Ninguém está querendo tirar o mérito dos jatos, não, né? Os jatos também foram muito importantes, sem dúvida alguma, mas os drones, meu amigo, os drones foram fundamentais, foi o que fez a diferença. Bom, falando aqui sobre o Brasil, o Lula continua chorando aqui. Olho para a destruição em Gaza e imagino o Brasil pós-Bolsonaro. É mais ou menos a mesma tragédia, Lula. O nosso Brasil pós-Bolsonaro, você sabe, é o seu governo, né, que está realmente destruindo o Brasil muito mais do que o Hamas destruiu Gaza, né? Então é uma tristeza muito grande, né? Ou seja, ele disse que encontrou o Brasil semi-destruído. Eu não sei que país semi-destruído que ele encontrou. Ele encontrou um governo com superávit nas contas, com a coisa toda funcionando, com a inflação caindo, com taxa de juros caindo. Quem destruiu a coisa mesmo foi ele, né? Mas não deixa de ser, né? O pós-Bolsonaro, que é o Lula, está destruindo o Brasil, tal como o Hamas destruiu Gaza, né? Bom, e outra coisa que está chamando a atenção, o Roberto Cabrini, que é um repórter muito famoso aqui no Brasil, está indo cobrir a guerra lá em Israel. Ele está indo para Israel para cobrir a guerra de lá. E o pessoal aqui falando, não, por que ele não vai para o Irã? Por que ele não vai para o Irã? Meu amigo, você acha que Irã pode entrar jornalista assim desse jeito? É uma ditadura. Qual parte de uma ditadura vocês não entenderam nessa história, né? O Cabrini está indo para o lado correto, cobrir essa guerra lá em Israel. E, evidentemente, quem acha que dá para entrar no Irã de boa e fazer alguma coisa não está entendendo o que está acontecendo. Não é uma guerra de dois países, é uma ditadura fundamentalista, terrorista, que semeia terrorismo no mundo contra um país que é democrático, e que pode ter seus defeitos, ninguém está dizendo que Israel é perfeito e coisa e tal, mas que é uma democracia, que tem líderes eleitos, que está respondendo a uma agressão exterior, né?
Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.